Boa noite, senhores jornalistas. Domingo, 10 de maio de 2020. Uma boa noite também para si que acompanha esta transmissão oficial da Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19. A nossa saudação especial hoje é dirigida a todos os angolanos que estão a ser contemplados no artigo 15, a linha A do Decreto Presidencial número 128/20, sobre a proteção especial de cidadãos vulneráveis. Neste caso, estamos a falar dos cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos. Nesta linha de proteção especial, citamos aqui os cidadãos portadores de doença crónica considerada de risco, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, designadamente os imunocomprometidos, os doentes renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos, para além das gestantes e pessoas com crianças menores de 12 anos a seu cuidado. Recebam todos os nossos cumprimentos, agradecimentos e a nossa solidariedade neste momento que exige de cada um e de todos nós o respeito à vida. Hoje, no formato de conferência de imprensa, estaremos com o Sr. Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dr. Adão de Almeida, e a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. Estão presentes aqui no SEAM também o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e os Secretários de Estado dos setores das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e da Saúde. Vamos, pois, começar esta conferência de imprensa com o Sr. Ministro de Estado para a apresentação das medidas concretas de exceção e temporárias definidas no Decreto Presidencial número 128/20, de 8 de maio, que determina a prorrogação do estado de emergência por mais um período de 15 dias, ouvido o pronunciamento favorável da Assembleia Nacional. Sr. Ministro de Estado, muito boa noite. Tenha bondade, a palavra é sua. Obrigado. Muito boa noite a todos, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores telespectadores e radioouvintes que nos acompanham. É já do nosso conhecimento, através de uma mensagem à nação, ontem difundida, de Sua Excelência o Presidente da República, vamos entrar a partir de amanhã para um novo período de 15 dias de estado de emergência. Este período está determinado pelo Decreto Presidencial número 128/20, que se enquadra numa estratégia lógica de adoção de um conjunto de medidas a vigorar em cada um dos períodos, considerando os vários objetivos que fomos tendo ao longo deste percurso. Gostávamos, por isso, de recordar que este percurso começou no final do mês de março, quando foi declarado o estado de emergência. Naquela altura, a preocupação primordial, a preocupação cimeira, eram naturalmente as questões sanitárias. Estávamos perante uma situação desconhecida, que se afigurava bastante preocupante e que exigia de nós, antes de mais, a salvaguarda do bem essencial, que era o bem-vida. Portanto, neste primeiro período foram tomadas algumas medidas, podemos considerar algo duras, na medida em que suspendiam de modo severo alguns direitos fundamentais, aos quais nós estávamos relativamente desconfortáveis a viver naquela situação. Portanto, os primeiros 30 dias foram períodos essencialmente dedicados à salvaguarda do bem-vida. Num segundo momento, quando foi feita a segunda prorrogação do estado de emergência, foi feita uma combinação entre as questões sanitárias, mas também a necessidade que tínhamos todos de preservar a economia e preservar a estabilidade social dos cidadãos. E por isso, nessa altura, foi feito um certo aligeiramento das medidas, de modo a permitir um início de retoma da atividade económica, considerando naturalmente o momento que vivíamos, sem descurar as questões sanitárias que continuam a ser a prioridade principal de todos nós. Para este terceiro momento, se quisermos, com a terceira prorrogação do estado de emergência, nós procuramos combinar
preservação da saúde continua a ser o objetivo principal. Atividade económica, naturalmente, outro objetivo principal. E um terceiro aspecto que nos parece também importante, começarmos a fazer o início de uma nova caminhada, considerando que alguns hábitos, algumas atitudes terão de ser cada vez mais atitudes assumidas por todos nós no nosso modo de vida, no nosso modo de atuação e de convivência enquanto cidadãos. Este período, então, de estado de emergência começa a vigorar à meia-noite do dia 11 de maio, portanto, daqui a algumas horas, e perdurará até ao dia 25 de maio de 2020. Neste período de 15 dias, e é bom percebermos que a cada 15 dias há um conjunto de regras a vigorar e que disciplinam o funcionamento do estado de emergência. Portanto, essas regras não são necessariamente as mesmas que vigoravam nos 15 dias anteriores, porque cada decreto presidencial tem validade de 15 dias. Portanto, neste período de 15 dias, nós vamos ter ainda a suspensão de alguns direitos fundamentais e aqui também é preciso notar que nós continuamos numa situação de exceção constitucional. Portanto, quando nós não temos exceção constitucional, quando vivemos numa situação de normalidade constitucional, os nossos direitos fundamentais previstos na Constituição são usufruídos por todos nós em termos normais. Quando entramos para a situação de anomalia constitucional, há a possibilidade de haver a suspensão de alguns direitos fundamentais por força do objetivo da salvaguarda de outros direitos fundamentais que tenham que ser superiormente protegidos nesse contexto. Portanto, é essa a situação que nós vivemos, uma situação de exceção constitucional que não abandona o Estado de Direito, que não abandona a Constituição, mas que nos faz viver com a Constituição de modo excepcional. E são suspensos, por isso, um conjunto de direitos, no caso específico conhecidos, o direito à propriedade privada, o direito à livre iniciativa económica, o direito à liberdade de culto na sua dimensão coletiva, o direito à liberdade de residência, de circulação e de imigração, ou o direito à greve, o direito à reunião, o direito à manifestação. Portanto, esse conjunto de direitos continuam suspensos nos próximos 15 dias. O tema liberdade de circulação tem sido um dos principais temas abordados por força dos vários decretos presidenciais e por força da suspensão parcial deste direito. Portanto, continua interdita a circulação e a permanência de pessoas na via pública, naturalmente abrindo-se a exceção para aqueles casos em que é necessário proceder-se à aquisição de bens e serviços essenciais ou o exercício de atividade laboral, profissional para aqueles que estão autorizados a circular, bem como noutras situações específicas que o decreto presidencial determina e sobre algumas delas falaremos na nossa apresentação. A desobediência é naturalmente considerada como crime, sendo passível de punição nos termos previstos pela lei penal. Nesse período de 15 dias que teremos a partir da manhã, continua a existir uma cerca sanitária nacional. O que quer dizer que as nossas fronteiras internacionais continuam encerradas, sendo proibidas entradas e saídas do território nacional e sendo igualmente punível a violação dessa regra. O que quer dizer que se um cidadão nacional sai ou entra para o território nacional ou um cidadão estrangeiro sai ou entra para o território nacional, comete um crime, sendo naturalmente esse crime passível de sanção. Há naturalmente algumas situações excepcionais, elas também são conhecidas e no essencial se mantêm. Portanto, as saídas ou entradas para efeitos ou as entradas para efeitos de bens e serviços essenciais, de ajuda humanitária ou por questões de saúde. O objetivo é naturalmente compreensível. Estamos a falar de um vírus que é essencialmente, para um contexto como o nosso, importado e quanto mais nós conseguirmos proteger as nossas fronteiras num contexto como este, mais protegidos estaremos.
Quanto à circulação interprovincial e a cerca sanitária na província de Luanda, mantêm-se igualmente as opções que vêm do período agora a terminar. Portanto, a circulação interprovincial entre as demais 17 províncias para efeitos de exercício de atividade económica mantém-se, e eu gostava de realçar esse aspecto porque ele tem sido objeto de alguma menor interpretação em alguns casos, é que este levantamento da cerca sanitária interprovincial, portanto, permitindo a circulação entre as diferentes 17 províncias do país, exceptuando a província de Luanda, é para efeitos de exercício de atividade económica. Portanto, as pessoas podem se deslocar do Ambo ao Bié para comprar produtos, para vender produtos e não, por exemplo, para visita familiares ou para lazer. Portanto, não é uma completa abertura da circulação interprovincial, é uma abertura para esse efeito específico. E isso resulta de alguma má interpretação porque, em alguns casos, os órgãos competentes da ordem pública colocam entraves à circulação interprovincial. E às vezes algumas pessoas pensam que, pelo facto de haver essa circulação interprovincial, ela serve para todos os efeitos, o que não é o sentido do decreto presidencial. Em relação à província de Luanda, já o dissemos, mantém-se a cerca sanitária. Portanto, há uma clarificação no sentido de definir-se claramente que a violação da cerca sanitária da província de Luanda constitui igualmente crime de desobediência, sendo passível de penalização nos termos da lei penal. Quer dizer que se alguém entra para o território da província de Luanda ou se alguém sai do território da província de Luanda, se não for naqueles casos excepcionais previstos no decreto presidencial, comete um crime de desobediência e é igualmente passível de sanção. Mantêm-se os princípios no que respeita à quarentena obrigatória, institucional em alguns casos, e domiciliária noutros casos, bem como o princípio da testagem obrigatória num e noutros casos, não sendo permitido aos cidadãos recusarem-se a fazerem os testes obrigatórios. Vale aqui dizer que, como de resto as autoridades sanitárias têm-se pronunciado em diferentes momentos, que há um esforço grande para que se aumente a nossa capacidade interna de testagem, tanto não só na província de Luanda, mas cada vez mais criando condições para que noutras províncias também exista essa capacidade, o que vai naturalmente nos dar uma capacidade maior de testagem, aplicando-se assim com o máximo de rigor as regras previstas no decreto presidencial. No que respeita ao funcionamento das instituições públicas, portanto, elas continuam em funcionamento no período das 8 às 15 horas. Portanto, aqui falamos das mais diferentes instituições públicas, dos mais diferentes serviços públicos, devendo ter um efetivo laboral presencial que não pode exceder aos 50% da força de trabalho, por um lado, e, por outro lado, funcionar em regime de rotatividade. Quer dizer que se, por exemplo, vamos ter 2 novas semanas de estado de emergência, as instituições devem organizar-se de tal sorte que, por exemplo, um grupo de trabalhadores presta serviço durante uma semana e o outro grupo presta serviço durante outra semana, obtendo assim os 50% de capacidade máxima de trabalho ao nível destas instituições. Acresce aqui agora também a obrigatoriedade do uso de máscara facial. Portanto, em todas as instituições públicas que estão autorizadas a funcionar durante o período de estado de emergência, é estritamente obrigatório que os funcionários sejam utentes de máscaras faciais, não sendo permitido o funcionamento, o acesso sequer a essas instalações sem que estejam os funcionários a usar a máscara facial. São igualmente recomendadas algumas medidas adicionais de biossegurança, boa parte delas também já conhecidas, como a higienização permanente dos espaços e outras medidas que têm sido recomendadas pelas autoridades sanitárias. Mantém-se igualmente a proteção especial a cidadãos vulneráveis, portanto, cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos, cidadãos portadores de doenças crónicas, bem como
as gestantes ou pessoas que tenham a sua guarda menores de até 12 anos. Vale aqui fazer uma pequena clarificação de uma alteração que foi feita, é que até agora nós dizíamos apenas mulheres que estivessem a sua guarda menores de 12 anos e agora estamos a dizer cidadãos, pessoas, o que quer dizer que essa regra passa a valer também para homens que tenham a sua guarda menores de 12 anos, naturalmente sendo um casal valendo apenas para um deles. Portanto, punha-se a questão um pouco do princípio da igualdade, considerando que poderá haver situações em que homens tenham a sua guarda menores de 12 anos e estavam assim colocados na mesma condição do que as mulheres que tinham a sua guarda menores de 12 anos, não fazendo muito sentido fazer essa discriminação. Vale também dizer que, apesar dessas pessoas estarem dispensadas da atividade profissional presencial, não estão dispensadas da prestação de serviço. Pode acontecer por via do trabalho ao domicílio e por outras vias que a entidade empregadora pode determinar. Quanto à questão da salvaguarda das relações jurídico-laborais, há um aditamento importante. Até agora, nós, no decreto presidencial, estava definido que era proibido cessar relações jurídico-laborais. Agora, para além da proibição da cessação, consta também a proibição da suspensão da relação jurídico-laboral. No que respeita aos estabelecimentos de ensino e dos centros de formação profissional, não há alterações, mantendo-se em vigor as medidas que já vinham dos períodos anteriores, estando, por isso, esses estabelecimentos encerrados. No domínio das competições e treinos desportivos, em geral, portanto, mantém-se o encerramento, sendo proibidas competições e treinos desportivos, e aqui valendo também, quer para a situação do que podemos chamar de competição formal, quer para aquilo que podemos chamar de competição informal, em relação ao qual também é fundamental clarificar. Portanto, essa proibição abrange também o jogo de futebol que nós fazemos no bairro ao fim de semana. Portanto, esse tipo de prática desportiva também está proibida durante a vigência do estado de emergência. Continua a ser permitido o exercício físico individual, a prática de exercício físico individual, feita ao ar livre. Aqui, agora, com uma pequena diferenciação. Portanto, passa a haver um regime para as atividades feitas durante os dias de semana, portanto, de segunda a sexta-feira, nomeadamente o período que é das 5 da manhã às 6h30 da manhã e no final da tarde das 17h30 às 19 horas, durante os dias de semana, sendo que no fim de semana esse período estende-se, podendo ser essa prática desportiva ser desenvolvida das 5 da manhã às 19 horas deste mesmo dia. Vale também aqui reiterar, porque na prática tem estado a ser feita alguma interpretação menos correta, que essa proibição é extensiva aos ginásios. Portanto, a prática de exercício físico, mesmo que individual, feita em ginásio, espaço fechado, continua proibida. No domínio do comércio de bens e serviços, também mantém-se o essencial das principais medidas. Eles podem funcionar das 8 às 15 horas, em primeiro lugar, e do ponto de vista de pessoal de serviço, com o máximo de efetivo presencial de até 50%. Os estabelecimentos que comercializem bens alimentares funcionam ou podem funcionar das 8 às 16 horas. Há duas ou três particularidades adicionais que este decreto presidencial agora consagra. A primeira delas é a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais definirem a sua capacidade máxima de atendimento, portanto, de clientes presentes no interior do estabelecimento comercial num certo momento, calculada naturalmente em obediência ao princípio do distanciamento físico entre os clientes. O que quer dizer que, se um estabelecimento comercial que tem que observar
uma distância mínima entre as pessoas de 2 metros no seu interior, é o que define o decreto presidencial, tiver capacidade para ter simultaneamente 50 pessoas no seu interior, essa informação deve estar disponível e visível para todas as pessoas que devem saber qual o número máximo de pessoas que pode estar em simultâneo no interior do estabelecimento comercial. Portanto, essa é uma primeira novidade. A segunda é a obrigatoriedade do uso de máscara facial para todos os clientes e, naturalmente, para os trabalhadores no interior do estabelecimento comercial. Adicionalmente, vale dizer que a responsabilidade primária para garantir a observância dessas regras é do gestor do estabelecimento comercial. Portanto, cabe ao gestor obrigar as pessoas ou impedir o acesso de pessoas para o interior do estabelecimento comercial sem máscara facial, por um lado. Por outro lado, a responsabilização incide primariamente sobre o gestor. Quer dizer que, não sendo observadas essas regras, pode haver penalização, quer da instituição, estabelecimento comercial, que pode ser encerrado, por um lado, quer do gestor do estabelecimento comercial, que não assegurou o cumprimento das regras, podendo ele ser também sancionado nos termos da lei penal. Outro domínio importante é o domínio do mercado, dos mercados e da venda ambulante. Sabemos que é um dos temas mais críticos e até de mais difícil abordagem em sede dessa matéria, considerando que no contexto angolano existirem quantidade significativa de cidadãos que vivem diariamente dessa abordagem, portanto, da atividade em venda de mercados e também na venda ambulante. Por isso, vale recordar, desde o primeiro momento do estado de emergência, nunca foi proibida a atividade dos mercados, nos mercados e a venda ambulante. Recordamos todos que, inclusive no início, houve vozes que se levantaram contra essa opção, mas naturalmente que o Executivo e o Sr. Presidente da República, compreendendo a importância dessa atividade para a vida económica nacional, nunca proibiu o funcionamento desses equipamentos. Fomos fazendo algumas evoluções, portanto, num primeiro momento os mercados funcionavam todos os dias, na primeira prorrogação do estado de emergência limitou-se o funcionamento a 3 dias por semana e agora, na sequência, aliás, de uma reunião do Conselho da República, que aconselhou o Sr. Presidente da República sobre várias matérias, foi tomada a decisão por parte do Sr. Presidente da República de estender o período de funcionamento dos mercados para 5 dias por semana, portanto de terça a sábado, no período que vai das 6 às 13 horas. O domingo e a segunda-feira são dias reservados para limpeza, desinfecção e higienização do espaço, que é naturalmente uma medida de segurança importante para diminuirmos o potencial de contágio que pode eventualmente existir ao nível dos mercados. Vale referir que nos mercados é obrigatório o uso de máscara facial, quer para vendedores, quer para compradores. E as instituições que gerem os mercados devem igualmente zelar para que se assegure o cumprimento desta medida. Referir igualmente que, em relação à venda ambulante, valem os mesmos princípios. Portanto, ela pode acontecer de terça a sábado e os vendedores ambulantes devem igualmente ser utentes de máscara facial. Portanto, é obrigatório o uso de máscara facial por parte dos vendedores ambulantes. Terminando esse ponto, fazendo uma referência também muito importante, nova, que resulta do facto de ser proibida a venda ambulante, ou dizendo melhor, a venda e a compra ambulante ao domingo e à segunda. Isso introduz uma abordagem diferente da abordagem anterior, na medida em que ao domingo e à segunda não só é proibido vender, como também é proibido comprar. Quer dizer que a responsabilização passa a incidir não só sobre o vendedor ambulante, mas também para o cidadão que para a viatura na via pública para fazer a compra de um produto a um vendedor ambulante. Portanto, qualquer um deles comete um crime de desobediência, podendo ser naturalmente sancionado nos termos da lei penal.
Atividade industrial e atividade agrícola mantêm-se em funcionamento, passando apenas a ser obrigatório nas unidades industriais o uso de máscara facial, bem como a adoção de medidas adicionais de biossegurança. Obras públicas prioritárias e estratégicas podem também continuar a funcionar, devendo cada instituição responsável pela obra tomar a decisão, avaliando naturalmente a sua importância estratégica e a sua prioridade, o seu grau de prioridade, tomar a decisão pela realização da obra. Nesse domínio vale referir adicionalmente que passa igualmente a ser obrigatório o uso de máscara facial nas obras, portanto, todos os trabalhadores que estiverem a prestar serviço numa obra pública devem obrigatoriamente usar a máscara facial, por um lado, e por outro lado vale referir que isso não vale para obras de caráter privado, portanto, para construções de caráter privado. Estas continuam sujeitas ao princípio da proibição, não podendo ser realizadas durante a vigência do estado de emergência. Atividades políticas, reuniões e manifestações mantêm-se, desde que com o máximo de 50 participantes em simultâneo, passando a ser igualmente obrigatório o uso de máscara facial, naturalmente se a atividade se realizar em ambiente interior. Em geral, as atividades de caráter recreativo continuam proibidas, estabelecimentos encerrados, tanto bares, discotecas, casas de jogo e outros equipamentos de lazer continuam encerrados. Cultos e celebrações religiosas, portanto, liberdade de culto na dimensão coletiva continua suspensa, não podendo ser realizadas celebrações religiosas em locais de culto. A esse respeito, vale referir um aditamento que foi feito, no sentido de consagrar agora que a violação dessa regra seja passível de suspensão do reconhecimento da confissão religiosa por um período de até 1 ano. Significa que, naqueles casos, e nós conhecemos alguns da abordagem noticiosa que tem sido feita, naqueles casos em que determinada confissão religiosa violar essa regra e realizar um culto, havendo abordagem das instituições competentes, pode haver a suspensão, inclusive, do reconhecimento legal dessa confissão religiosa por um período de até 1 ano. Uma alteração que agora também, nesse período de 15 dias, vai ser introduzida, tem que ver com o trabalho dos trabalhadores domésticos. Portanto, até no último período não era permitido, salvo naqueles casos em que eles residissem no local onde prestam serviço, na residência onde prestam serviço, agora passa a ser permitido o funcionamento, portanto, a prestação de serviço por parte de trabalhadores domésticos. Vale referir 2 ou 3 aspectos importantes a esse respeito. O primeiro é sobre o horário de funcionamento, portanto, ele pode ocorrer no período que vai entre as 6 e as 15 horas de cada dia, e aqui, clarificando, não das 6 às 15, mas entre as 6 e as 15, que são coisas diferentes. Isto é, não significa que há um horário fixo em que o trabalhador doméstico tem que entrar às 6 e tem que sair às 15, não. O horário de funcionamento é feito em acordo entre o empregador e o trabalhador, mas, no fundo, o que é importante é que há um limite máximo, uma hora limite máxima para a saída, que é 15 horas. Portanto, nenhum trabalhador doméstico pode trabalhar para lá das 15 horas. Essa é a primeira nota que é importante. A segunda é que não é obrigatório o trabalho por parte de trabalhadores domésticos. O que diz o decreto presidencial é que é permitido o trabalho. O que quer dizer que cada empregador pode decidir sobre se o seu trabalhador doméstico retoma já ou não a prestação do serviço. Nós, aliás, conhecemos situações onde pessoas que, por cautela, estão a preferir não ter ainda os seus trabalhadores domésticos. Quer dizer, resumindo, o empregador não é obrigado já a ter o trabalhador doméstico de volta,
O que o decreto presidencial define é que é permitido o trabalho por parte de trabalhadores domésticos. Portanto, já não é proibido. Até há pouco tempo era proibido, agora é permitido. Naturalmente, cabe à relação entre o trabalhador e o empregador definir o modo e os termos como isso acontece. Vale só adicionalmente referir que o empregador, naquelas situações em que decida ter o trabalhador doméstico a prestar serviço, é obrigado a criar as condições mínimas de biossegurança para que esse trabalhador doméstico preste o serviço e, particularmente, é obrigado a disponibilizar máscara facial para o seu trabalhador doméstico. Portanto, é uma obrigação do empregador naqueles casos em que decida ter o trabalhador doméstico a prestar serviço. Quanto às cerimónias fúnebres, mantém-se o princípio de período da manhã até às 13 horas para as cerimónias fúnebres, chamemos normais, funerais em que a causa da morte seja qualquer uma, menos Covid-19, portanto, deve ser feito no período da manhã, com um máximo de 50 pessoas participantes, e, sendo uma morte motivada por Covid-19, deve ser feito no período da tarde. Adicionalmente, passa-se a consagrar também a obrigatoriedade de uso de máscara facial nas cerimónias fúnebres. Portanto, quem for assistir a um funeral deve ser naturalmente e obrigatoriamente portador de uma máscara facial. As visitas aos hospitais e aos estabelecimentos prisionais continuam suspensas. E no que respeita aos transportes coletivos, grosso modo também mantêm-se os princípios. Portanto, eles funcionam das 5 às 18 horas, portanto, e essa regra vale quer para transportes públicos no sentido da propriedade, quer para os privados, e, igualmente, com um máximo de lotação que não pode exceder os 50% da sua capacidade. Adicionalmente, clarificaram-se algumas normas na perspectiva da penalização do incumprimento. Não só a clarificação da possibilidade de apreensão do veículo, quando aplicável, portanto, se alguém exerce atividade de táxi e não respeita o número máximo de pessoas possível no interior da viatura, isso pode dar lugar à apreensão da viatura, por um lado, mas também, adicionalmente, agora, pode dar lugar à suspensão da licença para o exercício da atividade de táxi de quem estiver violado, para além de, adicionalmente, passar a ser introduzida a responsabilização criminal do motorista que aceite ter mais pessoas no interior do táxi do que aquele que é legalmente definido. Em relação à circulação na via pública, que é igualmente um tema bastante difícil da abordagem no dia a dia, considerando que a abertura da atividade económica, atividade profissional, faz com que tenhamos cada vez mais pessoas no dia a dia a circular, continua o princípio da existência de uma declaração da entidade patronal, que deve ser acompanhada com o passo de serviço do respectivo funcionário ou do trabalhador. Portanto, as pessoas só podem circular naqueles casos em que o motivo da circulação seja o exercício de atividade profissional, se forem detentores de uma declaração de serviço. Uma particularidade, ou melhor, duas particularidades. A primeira, a declaração de serviço tem uma validade que tem que ser coincidente com o período de estado de emergência. Quer dizer que uma declaração emitida, por exemplo, há um mês, não vale agora. Portanto, não se pode emitir uma declaração sem período de validade. Ela tem que fazer menção ao período de validade. Adicionalmente, e agora, ela tem que fazer menção ao horário de funcionamento daquele funcionário em concreto. Portanto, se for, imaginemos, um funcionário público que está num regime de trabalho das 8 às 15 horas, a declaração tem que dizer que aquele funcionário termina o período de trabalho dele às 15 horas. E isso é importante porque passa a ser introduzida uma regra que define uma hora máxima entre o fim do período previsto para a atividade laboral, prestação de serviço, e o regresso à residência, que são 3 horas. Portanto, se o funcionário, de acordo com a declaração, termina a sua atividade às 15 horas, aquela declaração vale para ser apresentada
na via pública perante as autoridades competentes até às 18 horas. Isso quer dizer que uma pessoa não pode usar a declaração, como infelizmente num outro caso vai acontecendo, para um efeito diferente do exercício da atividade laboral, da atividade profissional. Portanto, se quiser ir à casa de um amigo às 20 horas, não pode usar a declaração dizendo que está autorizado a circular. Não, a declaração vale para a circulação de e para o respectivo local de prestação de serviço, tendo agora, portanto, uma hora limite de validade, que são 3 horas para lá da hora que termina o exercício da sua atividade. Finalmente, algumas medidas de proteção individual que são igualmente clarificadas em sede do decreto presidencial. Estamos a falar da obrigatoriedade do uso de máscara facial em certos locais, portanto, nos mercados, na venda ambulante, nos estabelecimentos comerciais, em todos os recintos fechados de acesso ao público, bem como nos transportes coletivos, estando definido que quem tem a responsabilidade sobre a gestão do espaço deve impedir o acesso de quem não seja detentor, utilizador de uma máscara facial. Por exemplo, estamos todos aqui num espaço fechado, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. O gestor do Centro de Imprensa Aníbal de Melo deve impedir a entrada de jornalistas nesse espaço se não tiverem máscara facial. Portanto, isso vale para aqui, mas vale para todas as situações aplicáveis nos termos definidos pelo decreto presidencial. Eu gostava de terminar referindo que vamos entrar para mais um período de exceção, de medidas excepcionais a regerem a nossa vida e a nossa convivência. São medidas que são anormais, mas que são necessárias considerando o estágio em que nos encontramos e a salvaguarda do nosso principal objetivo, que é a vida e a saúde de todos nós. Igualmente, no fundo, estamos a começar a fazer um caminho para nos habituarmos, e esse período de 15 dias vai ser muito voltado para isso, para nos habituarmos a um conjunto de regras e a um modo de vida anormal, mas que vai passar a ser, por um certo período de tempo, indefinido ainda, mas vai passar a ser o nosso normal. Portanto, a utilização da máscara facial, o distanciamento físico entre as pessoas, a higienização permanente das pessoas e dos locais, são medidas com as quais vamos passar a conviver seguramente nos próximos tempos, de modo permanente e no nosso cotidiano. Portanto, a nossa saúde em primeiro lugar, objetivo primário e sempre nas nossas prioridades máximas, a combinação e o equilíbrio possível entre a saúde, a defesa da saúde e a economia, outro objetivo principal, e agora na fase em que nos encontramos, a saúde, a economia e um hábito de vida diferente, ou um conjunto de hábitos de vida diferentes com os quais vamos conviver durante algum tempo. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e as explicações à volta das medidas excepcionais e temporárias tendentes a evitar a propagação da pandemia da Covid-19. Daqui a pouco, o Sr. Ministro de Estado estará disponível também para responder às perguntas dos jornalistas. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação social.